bem, boa tarde novamente. Talvez a gente consiga se comunicar melhor hoje. A gente começa hoje a nossa... Já está arrumando para o final do nosso curso. E a gente começa hoje falando um pouco sobre sistemas globais de posicionamento por satélite, GNSS. A aula de hoje ela vai ser mais de fundamentação teórica. E eu vou falar, de modo geral, sobre todos os sistemas que compõem esse grupo de constelações que nos possibilitam determinar as coordenadas tridimensionais de pontos na superfície da Terra ou próximo a ela. Nesse sentido, a gente tem um conjunto de sistemas que estão aglutinados sobre essa sigla de GNSS. Na semana que vem, eu vou falar especificamente sobre o sistema GPS, e na outra semana, então, a gente vai tratar de fazer processamentos, explorando diferentes estratégias de processamento e de posicionamento de dados GNSS. Ok? Ok, professor. Beleza, então. Antes de começar, queria só mostrar para vocês algo que eu achei essa semana. É uma coisa ruim e uma coisa boa ao mesmo tempo que eu queria dividir com vocês. Não sei se algum de vocês já ouviu falar de Ari Lobo. É um cantor e compositor cearense que já morreu, inclusive. Na verdade, ele não é cearense, ele era paraense, mas viveu aqui entre o Ceará e a Paraíba grande parte da vida dele. Nasceu em Belém. E em 1961 ele compôs uma música chamada Eu Vou Pra Lua, que é um forró alegre. E eu ouvi a minha infância inteira. Sério? Eu nasci em 1967 e eu ouvi essa música a minha infância inteira. Alguém quer falar alguma coisa? Não, é porque essa música ela toca muito aqui na época do São João. Eu vou pra Lua, eu vou morar lá. Essa música rodava muito em época de São João aqui. No interior, pelo menos, né? Pois é. Rapaz, faz São João não. Eu não sei onde é que meu pai... É exatamente essa música, João que falou, né? Foi. Eu coloquei a letra aqui do lado, eu coloquei a estampa do Ari aí do lado. O meu pai chama Aristides e todo mundo chama para ele de Ari também. Achei isso uma coincidência. Talvez por causa disso ele tenha criado alguma simpatia por esse compositor e cantor. Não sei onde ele ouviu essa música, mas essa música foi gravada em 1961 e depois ela foi regravada por alguns artistas nordestinos, como Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Barramalho. Eles fizeram um grupo aí, há algum tempo ficaram trabalhando juntos e eles regravaram essa música nesse encontro deles. Mas essa música é do início dos anos 60. E aí, nos anos, acho que 70 ou 90, não tenho certeza, eles regravaram essa música, mas ela é do Ari Lobo. E é um forró mesmo, ela é cantada provavelmente na época do forró, mas eu nunca tinha ouvido essa música. Qualquer outra pessoa cantar essa música. Não é uma música, digamos assim, tocada em Belém, as pessoas não conhecem. Ele fez sucesso muito mais para cá do que para lá, embora fosse paraense. E talvez essa seja a memória mais antiga que eu tenha de criança. Vocês sabem, eu sou paraense e eu me lembro de ficar sendo embalado numa rede. Eu sei que aqui no Nordeste as pessoas também gostam muito de rede, mas, de modo geral, na região Norte, até por conta dessa descendência indígena, a gente tem costume muito de não colocar a criança em berço, de colocar a criança na rede e embalar a criança para dormir. E eu me lembro do meu pai me ninhando na rede para dormir e cantando essa música. E é uma das lembranças mais antigas que eu tenho. Eu não consigo lembrar de algo mais na minha infância que seja anterior a isso. Não consigo. E eu ouvi isso durante muito tempo, porque ele me colocava para dormir. E ele me ninava cantando essa música e cantando outras músicas que eu ainda não achei. E aí, essa semana,
Eu falei com ele, não sei se vocês sabem, mas meu pai tá desenvolvendo Alzheimer, que foi agravado depois que ele teve um quadro de Covid, agora em 2020. E aí ele está esquecendo as coisas. E aí minha irmã levou ele para a praia lá no Pará, essa semana. E aí ele sabe que eu gosto dessa música, porque eu sempre falo para ele que eu lembro quando eu era criança. E aí ele começou a cantar para mim e esqueceu a letra. Cantou, só foi até o Jiquiá e depois esqueceu a letra e ficou olhando para minha irmã, tava filmando ele com o celular, e ele ficou olhando para a câmera. E aí começou a lagrimar, eu perguntei, pai, o que foi? Ele falou, não, eu não consigo mais essa porra, a gente fica velho e esquece o que a gente sabia. Não consigo mais lembrar da música. Por que eu estou contando essa história? Que é triste, porque meu pai tem Alzheimer e está esquecendo. E eu fui atrás dela exatamente para que ele, né, para resgatar, para que ele lesse a letra e ouvisse cantando e exercitasse a memória dele. Mas eu me dei conta de que provavelmente por conta dessa música é que eu gosto tanto de coisas relacionadas ao espaço. O tema satélite, o tema lua, o tema viagem espacial, que discorre nessa música, que eu ouvia falar quando era criança. Eu estou achando que foi por conta do Ari Lobo que eu acabei fazendo doutorado em sistemas de posicionamento por satélite. Talvez meu pai tenha colocado isso de forma subliminar na minha cabeça. E eu gosto tanto desse tema. Eu sou um cara que eu não vivo muito no presente. Eu gosto muito de temas relacionados com o passado muito antigo, relacionados com a pré-história da humanidade, com o desenvolvimento dos hominídeos, de onde vem, como é que a raça humana chegou nesse planeta. E eu gosto também de temas muito atuais, que estão na vanguarda. Teoria das cordas, buraco de minhoca, física quântica, universos paralelos, viagem no tempo, relativismo. E para mim é difícil conviver com o que a gente vive no presente, aí por isso que eu talvez goste de coisa muito do passado e coisa muito do futuro. Bem, vocês estão aí ainda? Ou já cansaram de ouvir essa baboseira? Não, é aqui ainda. O que a gente vai tentar falar hoje para vocês? Eu vou tentar falar para vocês sobre sistema de posicionamento global, um conjunto que se aglutina sobre essa sigla GNSS. Vou falar para vocês o que é a GNSS, vou falar um pouco sobre o histórico do GNSS, vou descrever as diferentes constelações que compõem esse grupo de sistemas, vou falar por que ter tantos sistemas e trabalhar com tantos sistemas, observar simultaneamente tantos satélites, tantas constelações de tantos sistemas diferentes, é bom para a gente, é bom principalmente para a engenharia de transportes. E vou mostrar alguns exemplos de melhorias que podem ser obtidas, ganhos que podem ser obtidos se a gente usar mais de um sistema de posicionamento por satélite global para determinar posições tridimensionais. Ok? Então vamos lá. Está quase tudo em inglês hoje. Não tem problema, porque quase tudo em geomática são cognatos. Cognatos são palavras muito antigas, de uma origem bem anterior às línguas faladas hoje, que se mantiveram quase que iguais na escrita, ainda que a pronúncia e a fonética seja diferente, na maioria das línguas vivas conhecidas hoje. Então, muitas coisas são iguais, e aí vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Além disso, alunos do Petran, de mestrado e de doutorado, deveriam ter passado por uma proficiência e não devem ter nenhuma dificuldade de, pelo menos, ler e compreender textos em inglês. Ok? Ok, professor. Mas vou falar em português, não tem problema. Lembra que eu disse para vocês que eu gostava de coisa antiga? Tudo que se estuda de paleoantropologia, tudo que já foi descoberto no registro fóssil, linguístico, cultural, arqueológico e genético e até filogenético do desenvolvimento da espécie humana, eu já estudei. E eu sou engenheiro.
Eu não sou arqueólogo, eu não sou antropólogo, eu não sou biólogo, eu não sou zoólogo, eu não sou historiador, mas é um tema que me interessa muito. Não sei por quê, mas não procurei nenhuma música que meu pai tenha colocado no meu ouvido ainda para... eu lembro de alguns poucos trechos de outras músicas que ele cantava para eu dormir, mas não tem nada que... Então, estou achando que é alguma coisa de uma outra... se existir uma outra vida. Pois bem, então, falando do Sahelanthropus quixadensis, que foi encontrado nas planícies do Chad, na África, até chegar, passando por toda uma... E aí a gente está falando algo de entre 6 e 7 milhões de anos atrás, até chegar no Homo sapiens, com toda a sua variedade de formas, cores, cabelos, tons de pele, cor dos olhos, textura de cabelo, formato de rosto, de nariz, de boca. Aliás, queria dizer para vocês que para quem não sabe ainda, o continente africano é o continente que reúne a maior quantidade de variações de tons de pele do planeta. Até porque provavelmente a espécie humana, muito provavelmente a espécie humana tenha se originado na África, e todas as variações, frutos de mutações que ocorreram no decorrer da nossa evolução até chegar no Homo sapiens, se concentraram na África também. E por conta disso eles têm desde o branco até o negro retinto, aquele que tem uma pele muito escura, assim como o cabelo mesmo, o cabelo liso, passando por todas as misturas. Existem tribos na África que são muito altas, têm a pele muito clara e têm o cabelo liso. Existem outros grupos étnicos na África que têm a pele negra e o olho azul, por exemplo. Então, todas essas variações que hoje ocorrem de forma mais, digamos assim, agrupadas em outros continentes e outras partes do mundo, ocorrem também na África. Só queria mostrar para vocês aí que a gente, durante muito tempo da nossa história genética, da nossa história evolutiva, digamos aí, se isso aí começou, se é que começou lá com o Sahelanthropus quixadensis, lá atrás, cerca de 7 milhões de anos atrás, a gente... Os arqueoantropólogos dizem que isso é verdade porque provavelmente o Sahelanthropus, que parecia muito mais um chimpanzé do que um ser humano, já era um símio que andava de pé, ainda que fosse um bípede eventual. Não que ele ficasse o tempo todo, ele tinha proporções muito parecidas com um macaco, braços longos, pernas curtas, a forma do corpo, do rosto, o cérebro pequeno, mas ele já se colocava de pé, não se sabe porquê, mas ele já andava, mesmo que eventualmente sobre duas pernas. E aí, de lá para cá, a gente foi evoluindo, foi uma evolução em mosaico, várias outras espécies derivaram dessa e de outras, que foram se misturando e convivendo juntas. Aliás, é muito estranho que a gente seja a única espécie de hominídeo viva e presente nesse planeta há pelo menos aí, sei lá, 200 mil anos, porque durante muito tempo, muitas espécies de hominídeos ou hominídeos conviveram e se relacionaram, trocaram genes entre si, espécies diferentes no nosso planeta. De alguma forma só restou a gente, talvez por melhor adaptação às mudanças climáticas e às mudanças que o planeta próprio impôs, talvez por uma competição com a gente, que eram, sem dúvida nenhuma, junto com o Homo de Neandertal, a espécie com o maior cérebro, provavelmente a mais inteligente e que tinha já o pensamento simbólico. Mas a gente passou durante muito tempo lascando pedra, fazendo ponta de lança, sendo caçador e coletor, mesmo quando a gente já tinha um cérebro do tamanho que a gente tem. E a partir de aproximadamente uns 50 mil anos para cá, é que a gente começou a demonstrar capacidade artística, pintura, comunicação verbal, rituais simbólicos para enterrar os mortos.
E mais ainda, muito recentemente, aí nos últimos milênios, bem nos últimos milênios, a gente desenvolveu capacidade tecnológica. Só para vocês terem uma ideia, a gente passou aí cerca de 7 milhões de anos lascando pedra. E nos últimos 63 anos, 6 décadas, pouco mais de 6 décadas, a gente colocou essa quantidade absurda que vocês estão vendo aqui nesse gráfico de objetos em volta do nosso planeta, orbitando a Terra. A maioria deles a gente chama hoje de lixo espacial. E essa contagem, essa figura aí, só vai até 2015. Notem que, inicialmente, há 2 objetos, circundando a Terra. O nosso satélite natural, a Lua, e o satélite Sputnik, que foi o primeiro satélite que foi colocado em órbita, satélite artificial que foi colocado em órbita do nosso planeta. E entre 1957 e 2015, a gente colocou centenas de milhares de objetos em órbita da Terra, artificialmente, que hoje são, a maioria deles, lixo espacial. Então, a nossa capacidade tecnológica, desenvolvimento tecnológico, ela evolui muito, muito, muito rapidamente e está evoluindo exponencialmente cada vez mais rápido. Eu não sei onde é que a gente vai parar com tudo isso de desenvolvimento, mas a gente tem conseguido fazer isso. Vocês ainda estão aí ou vocês querem desistir já da aula? Eu posso deixar só a apresentação e vocês assistem depois. A gente está aqui. Tá aí, né? Pois bem, então o que é GNSS, ou GNSS? É um acrônimo, obviamente, é uma sigla de Global Navigation Satellite System, que é um sistema que composto por outros sistemas de posicionamento através de satélites artificiais que são colocados em órbita da Terra. Eu mostrei aqui para vocês, aparecem aqui para vocês de forma muito... E eu vou discorrer daqui a pouco sobre eles, de forma muito resumida, 6 grupos de satélites que compõem o GNSS. Então, eu tenho aqui o sistema GPS, o Galileu, o indiano, IRNSS, o sistema GLONASS, o sistema COMPASS, chinês. E tem aqui um KISS-SS, que é o sistema japonês. Sendo que, desses 6 conjuntos de sistemas de satélite de posicionamento, apenas 4 são globais, os 4 primeiros. O americano GPS, que é o mais conhecido, e muitos de vocês até achavam, provavelmente, até o início dessa aula, que era o único grupo de satélites que existia para posicionamento, e não é. É mais conhecido, foi o primeiro que se tornou operacional, é o mais utilizado, é o comercialmente mais... que domina o mercado, mas ele vai perder ele está perdendo já essa pecha de ser um único sistema de posicionamento global que existe no planeta. Então, ele é americano, existe o GLONASS, que é russo, existe o Galileu, que é da União Europeia, e existe o COMPASS, que é da República Popular da China, que é chinês. Esses outros 2, o RNSS, que é indiano, e o KISS-SS, que é japonês, eles são satélites de posicionamento, mas eles são satélites de posicionamento regional, eles não têm cobertura global. Esse posicionado sobre o território indiano e esse posicionado sobre o território japonês. Ok? Ok, professor. Pois bem. Alguém aí desconhecia o fato de que, além do GPS, existem outros sistemas de posicionamento para determinação de coordenadas tridimensionais? Ou todo mundo já sabia disso? Eu desconhecia. Quem foi eu? Gustavo. Pois é. Existem outros sistemas e eles são bastante usados e existem, e hoje, em 2021, aliás, desde 2019, praticamente os 4 sistemas globais estão plenamente operacionais, ou seja, disponíveis para uso, para posicionamento, e muita gente nem sabe disso. E eu vou falar das características de um e de outro na aula de hoje. A primeira coisa que a gente tem que saber é que
GPS e GNSS não são sinônimos. Muita gente usa GNSS e GPS como se eles fossem a mesma coisa, e não são. GNSS é um conjunto de sistemas, e GPS é apenas um desses sistemas. Então, GPS é GNSS, mas se eu falar só GNSS, não necessariamente estou falando de GPS, posso estar falando de um outro sistema. Então, como eu falei para vocês, existem aí os 4 de cobertura global, que são o GPS, o GLONASS, o Galileu e o Compass, também chamado de Beidou. É Beidou, com B, de bola, viu, pessoal? Beidou. Mas, embora os 4 já existam, os 4 estejam plenamente operacionais, apenas o sistema GPS é o mais conhecido, o mais difundido e utilizado ainda hoje, em 2021, na maioria das vezes. O motivo principal é porque ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a ser lançado, ele foi o primeiro a se tornar plenamente operacional, e ele ficou pelo menos aí, quase que 3 décadas trabalhando, jogando praticamente sozinho. Eu vou dizer que não foi exatamente assim, quando eu falar do histórico já, mas vocês vão ver que ele era o único que estava plenamente operacional e podia ser usado. E aí os americanos venderam equipamento no mundo todo, e o sistema deles foi o mais utilizado, o mais conhecido. E o GPS ficou plenamente operacional a partir de 1995, embora ele viesse sendo desenvolvido há muito mais tempo. E o primeiro satélite dele tenha sido lançado ainda nos anos 80. Ok? Pois bem, as aplicações dessa geotecnologia são enormes, são muitas. Não apenas dentro da engenharia civil, não apenas dentro da engenharia de transporte, da engenharia ambiental, mas dentro das engenharias de modo geral, e para várias outras aplicações que nada tem a ver com engenharia, como, por exemplo, segurança, como, por exemplo, monitoramento de carga, como logística, a parte de apoio a outras geotecnologias, como, por exemplo, pontos de apoio para topografia, pontos de controle para aerofotogrametria e para sensoriamento remoto orbital, o próprio levantamento geodésico pode ser utilizado, mapeamento de grandes estruturas, como deslocamento de pontes, de túneis, controle de taludes em operações de mina, por exemplo, escavações mineralógicas vão escavando e vão amontoando, fazendo barragens que depois têm que ser controladas para que não aconteça aquilo que aconteceu aqui no Brasil, e uma barragem vir a ruir e acabar provocando um dano humano e ambiental sem proporção, como o que aconteceu aqui em Minas Gerais. Então, são muitas as aplicações de GNSS, e o objetivo, diferente dos satélites de sensoriamento remoto, que foram muito bem aqui explanados pela professora Arielle, os satélites e as constelações, que agrupados por esse acrônimo de GNSS, têm a única finalidade de nos fornecer a possibilidade de posicionamento, determinação de coordenadas. É para isso que eles servem. Eles não têm câmeras, eles não têm imagiadores de espécie nenhuma, nem ativos nem passivos, eles foram projetados e desenvolvidos para nos possibilitar a determinação de coordenadas tridimensionais na superfície da Terra ou próximo a ela. Algumas aqui, como aplicações como implantação de redes geodésicas, levantamentos topográficos, planimétricos e altimétricos e planialtimétricos, locação de pontos, georreferenciamento de imóveis rurais, na área de mineração, monitoramento de estruturas de talude, como eu falei para vocês, apoio a levantamentos aéreos na aerofotogrametria e no sensoriamento remoto orbital, mapeamento de infraestrutura na área de rodovias, ferrovias, redes de distribuição de água, redes de coleta de esgoto, linhas de transmissão de energia, torres de telecomunicações e uma série de outras, entre elas cadastro urbano. Na parte de agricultura de precisão, também trabalhando com Smart Cities, tráfego, transporte de carga, logística, mapeamento geotécnico, ambiental, mapeamento de áreas de risco. É uma infinidade de aplicações que essa geotecnologia pode nos fornecer.
Provavelmente vocês devam já ter utilizado ou por lazer ou por deslocamento na cidade. Eu estou numa área, ou num local, numa cidade, num estado, numa rodovia que eu não conheço, e aí a gente coloca no nosso smartphone um aplicativo que usa sistemas de posicionamento por satélite para determinar a coordenada, e junto com o sistema de mapa já implementado dentro do nosso smartphone, ele consegue nos localizar e nos fornecer uma rota, talvez até o menor caminho, sob o ponto de vista de tempo de viagem, para que cheguemos a um outro local desconhecido. Essa é uma das principais aplicações, e talvez isso tenha popularizado muito o sistema de posicionamento por satélite. Ok? Como eu disse para vocês no começo, a minha tese de doutorado, eu estudei minha dissertação de mestrado, quanto a minha tese de doutorado, sistemas de posicionamento por satélite. Então, essa é uma área que eu me sinto muito confortável. Assim como a tese de doutorado da Arielle foi uma que usou como ferramental sensoramento remoto orbital, eu não apenas usei como ferramental na minha dissertação de mestrado, e usei como fenômeno de investigação mesmo na minha tese de doutorado. Então, essa é uma área que eu me sinto bem à vontade. Bem, ouvi um colega um dia desse, a gente a gente ainda está discutindo o novo projeto pedagógico do curso de Engenharia Civil, de graduação em Engenharia Civil aqui do Centro de Tecnologia na UFC, e eu vi um colega, com um doutorado, inclusive, um colega de departamento, dizendo que a gente deveria abandonar a topografia, porque a gente já tinha há 3 décadas o sistema GPS, que era a única coisa que podia substituir a topografia. Ele também ignorava o fato de existirem outros sistemas de posicionamento, e o sistema de posicionamento por satélite não foram feitos para substituir a topografia convencional. Cada uma delas continua com a sua aplicação. A topografia convencional, a topografia que usa aí instrumentos de medição óptico-mecânicos ou até eletrônicos digitais, tem as suas aplicações específicas para pequenos projetos, para locações, para várias atividades onde, inclusive, não é indicado a gente usar sistema de posicionamento por satélite. Vou mostrar para vocês aqui por conta dos erros, que são muito grandes, a depender do tipo que a gente vai estar utilizando. Então, ele estava equivocado em pelo menos 2 coisas. Primeiro, que topografia convencional e GNSS são geotecnologias diferentes, uma não foi feita para substituir a outra. Uma foi feita para apoiar a outra, e não substituir, porque elas têm objetivos diferentes. A segunda coisa é que GPS não é a única ferramenta que pode apoiar a topografia, porque a gente tem diversos outros sistemas. Uma das facilidades da gente trabalhar com levantamento por satélite, que a gente chama de geodésia satelital, e não com topografia, porque levantamento através de GNSS é levantamento geodésico, a gente dispensar, ou seja, a gente prescindir da necessidade de intervisibilidade entre as estações, coisa que não acontece na topografia. Na topografia, eu tenho que, se eu vou fazer um método de caminhamento, ou se eu vou fazer levantamento de detalhes, necessariamente eu tenho que instalar o meu todolito, a minha estação total, sobre vértices da poligonal de apoio, e eu tenho que poder visualizar outros vértices da poligonal de apoio, a ré e a vans, para poder desenvolver a poligonal. No sistema de posicionamento por satélite, eu não preciso disso. Eu posso estar com o meu ponto aqui isolado, sem conseguir a centenas, dezenas de metros, ou até a centenas ou milhares de metros, ou a dezenas de milhares de metros de distância de um outro ponto, e ainda assim eu vou conseguir determinar as coordenadas dos pontos sem conseguir ver ou enxergar visualmente o outro ponto que está me referindo no meu levantamento. Então, essa é uma vantagem que ele leva em relação à topografia. Ele permite, por exemplo, determinar a coordenada e logo as distâncias e orientação de pontos a longas distâncias. Como eu falei para vocês, a topografia está limitada aí pelo alcance do levantamento, do alcance do equipamento que vai ser utilizado no levantamento, por exemplo, na estação total. Ela vai ter medição de distâncias aí com lances de máximo de 1 km, 1,5 km, 1,800, a depender do tipo de estação que eu estou utilizando. Mas eu posso trabalhar com uma visada, com um vetor, com uma linha base em GPS ou em GNSS,
com milhares de metros, até dezenas de milhares de metros. Eu posso trabalhar aí com quilômetros de distância entre 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros de distância entre dois pontos, formando uma linha base, e assim eu vou conseguir determinar. Então, além disso, como a topografia exige um trabalho, ou seja, operacionalmente, ela é muito mais desgastante, porque eu vou ter que medir ângulos e distâncias, e eu só posso fazer isso até um plano topográfico só se projeta em até 20 quilômetros, eu teria que fazer medições a curtas distâncias até conseguir varrer uma distância muito maior. Isso faz com que o tempo de medição operacionalmente da topografia seja muito maior do que em GNSS. Além disso, existem técnicas, equipamentos, técnicas de posicionamento e estratégias de processamento em GNSS que possibilitam aumentarem muito a precisão de uma coordenada plane-altimétrica levantada por GNSS, chegando aí até a casa do milímetro de incerteza. Então, isso, de fato, assim, é uma vantagem que tem em relação à topografia. Uma outra coisa é o seguinte: na topografia convencional, eu só posso trabalhar com luz durante o dia. Ou seja, quando eu estou trabalhando, se eu fosse trabalhar à noite, eu não ia conseguir visualizar o prisma, eu não ia conseguir visualizar a baliza, eu não ia conseguir visualizar o auxiliar de topografia. Então, se tiver na chuva, eu tenho que parar o trabalho, se tiver nevando, eu tenho que parar o trabalho. Então, existem algumas, digamos assim, restrições para o levantamento topográfico, tanto por conta do equipamento, por conta do operador, o que não acontece no GNSS. Sob quaisquer condições climáticas, nuvem, chuva, neve, sol, vento, outono, inverno, verão, qualquer coisa, eu consigo obter coordenadas a partir do sistema de posicionamento por satélite. Okay? Então, essa é uma outra vantagem que o sistema GNSS tem. E, finalmente, eu posso trabalhar com uma única pessoa, ou no máximo com duas pessoas, e fazer um trabalho que uma equipe inteira, muito maior do que uma equipe inteira de topógrafos e auxiliares fariam num tempo muito maior de topografia. Então, reduz o custo, reduz o tempo, reduz o pessoal, reduz tudo em GNSS em relação à topografia. Agora, vou falar mal do GNSS porque ele não é só vantagem, ele tem desvantagens também. A principal desvantagem dele é que ele não pode ser usado em todo lugar, de toda forma, como a topografia convencional pode ser utilizada. Por exemplo, ele precisa, é fundamental que haja um contato direto entre a antena do receptor que a gente está utilizando e a antena dos satélites. Como assim, professor? Significa que eu não consigo captar um sinal de satélite dentro de uma sala de aula fechada, embaixo de uma rádio? Às vezes até consegue, mas esse sinal vai ser refletido, vai ser multicaminhado, que é uma palavra muito comum em GNSS. Ele não vai ser um sinal direto. E em ser um sinal multicaminhado, significa que é um sinal que saiu da antena do satélite, por exemplo, num prédio, veio para dentro da sala e eu captei o sinal. E aí a minha coordenada vai ser muito, muito, muito comprometida. Copas de árvores, áreas urbanas, nos chamados cânions urbanos. Eu não sei se vocês já ouviram falar de cânions urbanos. Algum de vocês já ouviu falar de cânion urbano? Não. Não. Quando a gente está em áreas urbanas, sobretudo nas grandes cidades, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é um cânion urbano. Isso é muito comum, inclusive aqui em Fortaleza. Fortaleza é a quinta maior cidade do Brasil. E a gente tem situações de cânion urbano. O professor, por exemplo, Bruno Bertoncini, quando ele vai estudar espalhamento não sei se a palavra é essa, se é espalhamento, dispersão, concentração de poluentes atmosféricos, tanto de material particulado quanto de material gasoso, proveniente do transporte de carga urbana, ele precisa estudar a concentração em áreas diferentes da cidade. Aí ele coloca uns pokémons, que são uns coletores que foram desenvolvidos para coletar esse material particulado e esses gases, com os filtros que estão colocados lá, e vai coletar esse material. Acontece que, para saber disso, ele tem que saber também a posição onde esse material está sendo coletado. E, muitas vezes, um veículo de carga urbana está passando
por uma rua da cidade, por uma avenida, que tem prédios altos na sua lateral. E esses prédios impedem o contato direto dos sinais dos satélites, de pelo menos 4 satélites, com a antena de um receptor que está instalada num veículo. E aí, perdendo o sinal também fica danificado e acontece uma incerteza muito grande, que chega a dezenas e às vezes até centenas de metros de onde está sendo posicionado. Então, estudos de cânions urbanos em áreas urbanas ficam comprometidos com o sistema GPS por conta disso. E aí, tem outros sistemas GNSS que vieram para resolver esses problemas. Um problema, por exemplo, no GPS, que foi resolvido por exemplo, no sistema Compass e no sistema chinês e no sistema Galileu europeu, é a continuidade ou a descontinuidade do sinal. O sistema GPS tem muita perda de sinal. O sinal é exatamente isso, é um gap, é um intervalo, é uma interrupção que acontece no sinal direto entre a antena do receptor. Se acontecer isso, o meu receptor perde a comunicação e essa perda de sinal provoca uma desorientação dele. Quando ele volta a receber o sinal, seja de um outro satélite, ele volta a calcular, mas ele já se posiciona em um outro lugar. E aí isso é um problema sério, sobretudo para a navegação marítima e para a navegação aérea, principalmente para a navegação aérea, que trabalha sem voo visual. Imagina que os caras estão viajando acima das nuvens, estão viajando à noite, não conseguem ter visibilidade, ou seja, eles não conseguem visualizar o caminho que estão percorrendo, e se eles não tiverem uma forma de se posicionar, podem acontecer o que aconteceu, por exemplo, no voo da Malaysia Airlines, que se perdeu e a gente não sabe até agora onde ele caiu, porque ele não tinha posicionamento. Os sistemas de posicionamento dele falharam, o sistema de altimetria dele falharam, o sistema de orientação deles falharam, e o sistema GPS não foi capaz de determinar a posição que ele estava. Ele se perdeu, caiu provavelmente no mar, no oceano, e até hoje não foi encontrado. Então, é um problema que o sistema GPS tem de continuidade no fornecimento do posicionamento que outros sistemas que compõem o sistema de GNSS vieram para tentar resolver. Ok? Então, essa é uma desvantagem. Estou trabalhando numa área de mata fechada. Estou trabalhando embaixo, fazendo uma poligonal embaixo de... Eu vou cortar as árvores só para poder fazer o levantamento com o GPS, abrir uma clareira, desmatar tudo. Não, eu uso topografia convencional para poder fazer isso, porque eu não preciso derrubar árvore nenhuma. Tá certo? Turma, vocês estão aí ainda? Estamos, tranquilo. Estamos sim, professor. Só para dar uma noção aí de linha do tempo, aí, de histórico do que aconteceu, a gente está falando aí de algo que começou a ser desenvolvido na época da disputa espacial, na época da Guerra Fria, entre as duas superpotências globais, bélicas globais, que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando aí da União Soviética, liderado pela Rússia, mas que compunha um grupo de vários países da antiga e ex-República Socialista, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma união com governo comunista na Europa Oriental, que batia de frente com o governo dos Estados Unidos da América, que eram as duas superpotências no final da Segunda Guerra Mundial. Dessa emergência, desse conflito, surgiu a Guerra Fria, e da Guerra Fria surgiu a corrida espacial. O desenvolvimento do primeiro foguete, o lançamento do primeiro satélite, todo o sistema de computação, o sistema espacial, a microeletrônica, tudo dependeu dessa corrida espacial. Então, ali pelos anos 60, foi desenvolvido o primeiro satélite artificial, e foi lançado o primeiro satélite artificial que a humanidade já lançou. Qual era o nome dele? O Sputnik? Sputnik, o mesmo Sputnik falado lá na música do Ari Lobo, que meu pai cantava, eu meninava para eu dormir quando eu era tio. Ele era uma esfera de aproximadamente aí 58 centímetros e meio, metálica, com 4 antenas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer alguma viagem internacional, mas em vários museus
do mundo que falam sobre o desenvolvimento da ciência aeroespacial. Existem réplicas deste satélite, que foi o primeiro satélite, a primeira coisa artificial que foi colocada pelo homem em órbita da Terra. E o Sputnik 1, não teve só o Sputnik 1, teve o Sputnik 2 também, teve uma série de satélites Sputnik. Ele foi lançado, primeiro, para ver se a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia de foguete funcionava. E segundo, para saber mapear as camadas da atmosfera terrestre e saber como é que um sinal de rádio, como é que ele se comportava ao atravessar essas camadas, que tipo de dificuldades ele teria, se seria interrompido ou não. Esse satélite não foi desenvolvido pelos americanos, foi desenvolvido pelos soviéticos, foi desenvolvido pela Rússia, e eles desenvolveram um satélite, eles lançaram um satélite, e os americanos ficaram papando mosca e ficaram horrorizados ainda nos anos 60, quando no governo do presidente Eisenhower se descobriu que os soviéticos tinham desenvolvido um foguete, desenvolvido um satélite, lançado o foguete, colocado o satélite em órbita, e que o satélite estava passando por cima do território americano, e eles estavam apavorados, achando que os soviéticos lançariam bombas sobre os Estados Unidos, e não era nada disso. Pois bem, essa história ela é muito bem contada em um livro, em um filme também. Esse filme está disponível, inclusive, no YouTube, está disponível nas plataformas de streaming também. Em inglês, ele foi lançado com o nome The Right Stuff, e em português ele foi chamado de Os Eleitos. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas ele é um filme que retrata exatamente essa época da Guerra Fria, o início e o desenvolvimento da corrida espacial, o lançamento do Sputnik. Ele é interessante para quem se envolveu nessa área de tecnologia e de posicionamento por satélite, e que eu recomendo que depois vocês assistam. Ele é um filme até engraçado, mas ele tem partes engraçadas, esse desespero dos americanos em competir com os russos e vice-versa. Existia um esquema de espionagem de ambos os lados muito forte para que as tecnologias fossem, digamos assim, compartilhadas. Mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Pois bem, então, entre o lançamento do primeiro foguete, quem lançou foram os soviéticos. O lançamento do primeiro satélite, quem lançou foram os soviéticos. O primeiro ser vivo colocado em órbita, quem lançou foram os soviéticos. O primeiro satélite de posicionamento, quem lançou foram os soviéticos. Os americanos passaram aí pelo menos 2 décadas comendo mosca atrás das conquistas que os soviéticos vinham conseguindo nessa área da corrida espacial. E tudo isso aí para no final falarem que ganharam a corrida espacial, né? Pois é. E só em 78 foi que os americanos conseguiram colocar o primeiro satélite de GPS em órbita. Notem aí, 18 anos depois que os soviéticos tinham lançado seu primeiro satélite. Mas antes disso, os americanos já tinham lançado um sistema de posicionamento por satélite, que era o sistema Transit, que eu vou falar para vocês um pouco mais depois, que a gente até utilizou aqui no Brasil, na época do regime militar, no início dos anos 70 e pouco, nos anos 80, para mapear pontos da Amazônia, porque a Amazônia brasileira era um total vazio cartográfico. Não se sabia praticamente nada do território brasileiro na Amazônia, e pela facilidade de coleta de dados a partir de satélites, então derrubava ali meia dúzia de árvores, colocava um marco lá, colocava uma antena de satélite de rastreador Transit, passava 3 dias para observar uma coordenada de um ponto, e observava uma coordenada muito meia-boca, com uma incerteza muito grande, que excedia aí os 300, 500 metros de incerteza, mas já era alguma coisa. E aí se conheceu alguma coisa do território na Amazônia brasileira no início dos anos 70. Depois desses... Oi. Hoje em dia é mais ou menos quantos metros ou centímetros de incerteza? Rapaz, tem sistema que dá precisão, incerteza posicional
com precisão aí de cerca de 3 metros. Instantânea. Peguei uma coordenada com cerca de 3 metros. Mas se eu ficar um tempo ali e pós-processar isso, ou utilizar uma estratégia de processamento, de posicionamento, de obtenção, de correção diferencial, isso pode baixar aí para menos de 1 centímetro. E se eu ficar um tempo maior e fizer o pós-processamento, isso pode cair para milímetros de incerteza. Casa do milímetro. Não maior do que a área da unha do dedinho mindinho de cada um de nós. Então, a evolução foi muito grande, mas eu vou deixar para falar isso quando eu falar de GPS na semana que vem. Ok? Aí, a gente está falando aí que no final dos anos 90, 12 anos depois, no meio dos anos 90, 12 anos depois do primeiro lançamento do satélite GLONASS, que é o sistema de posicionamento russo, que foi lançado o último satélite do sistema GPS para ele se tornar operacional. Em 1995, o sistema GPS se tornou completamente operacional, plenamente operacional. Isso significa, plenamente operacional significa que em qualquer lugar do planeta ou próximo à superfície dela, 365 dias por ano, sobre quaisquer condições climáticas, a gente consegue determinar a coordenada tridimensional de um ponto. Ou seja, os satélites, a constelação está completa e a gente, em qualquer lugar do planeta, teria condição de ter pelo menos 4 satélites simultaneamente sendo observados para determinar a coordenada tridimensional. Ok? Pois bem, essa aí foi mais ou menos a história. Eu falava que se vocês tiverem condição de sair, eu não sei se algum de vocês já saiu do Brasil, foi aí para os Estados Unidos ou para a Europa, ou até para a Ásia, existem vários museus no mundo. Eu já tive condição de ver uma réplica desse satélite em 2 museus, um na Europa, assim que eu tenho certeza que tem, porque tirei uma foto dele lá pertinho, no Museu Aeroespacial de Londres, Museu da Ciência Aeroespacial em Londres. Tem várias réplicas de foguetes, o primeiro satélite, o primeiro foguete, réplicas em tamanho reduzido da estação espacial, tem muita coisa para ver, é bem interessante, mas a gente olha, pensa assim, o primeiro satélite da humanidade. A gente chega perto dele e a gente pensa que é uma cuia, uma cabaça de alumínio, mal ajeitado, um alumínio que nem polido com 4 anteninhas metálicas saindo dele, é um negocinho assim, mas foi super importante para a humanidade, para o início do lançamento. Depois dele, já lançou tudo aquele monte de lixo que eu mostrei para vocês ainda agora. Agora, fazer um recorte nessa nossa história aí, até agora o início da segunda década do século XXI, eu vou fazer um recorte maior para contar uma história para vocês. Então, esse pedaço aqui, já do século XXI, nas últimas 2 décadas, falar para vocês aí que houve uma mudança significativa aí nessas últimas 2 décadas. E a gente, nesse tempo todo que antecedeu aí os anos 2000, a gente teve praticamente só o sistema GPS totalmente operacional e o sistema GLONASS, que o primeiro satélite dele foi lançado em 1982. Notem que foi 4 anos depois do primeiro satélite GPS, foi lançado o primeiro satélite GLONASS, que é um satélite de posicionamento soviético. Embora só 4 anos de diferença entre eles, ele nunca se tornou totalmente operacional aí antes do ano 2000. Por quê? O que aconteceu foi que a União Soviética sofreu um empobrecimento. Ela entrou em crise financeira, sofreu um esfacelamento. Provavelmente vocês já nasceram quando não existia mais a União Soviética, mas eu nasci, ainda existia a União Soviética. Eu lembro muito bem do Gorbachev, do Mikhail, das operações militares, dessa ameaça recíproca que agora existe entre americanos e chineses, mas que na época era entre americanos e soviéticos, que um vai destruir o outro, e um ameaça o outro, e vai lançar bomba, e todo mundo tinha bomba nuclear, era um problema. Pois bem, embora só 4 anos de diferença separem o lançamento do primeiro satélite de posicionamento do GPS americano e o lançamento do primeiro satélite de posicionamento GLONASS,
com esse empobrecimento e esse esvaziamento da União Soviética, a Rússia levou praticamente todo o espólio da corrida espacial da antiga União Soviética. E os outros países, a Ucrânia, a Sérvia, Montenegro, a Croácia, vários outros países que faziam parte da antiga União Soviética, acabaram ficando países muito pobres, miseráveis, situação econômica financeira muito ruim, e a União Soviética não conseguia socorrer todo mundo, a Rússia não conseguia socorrer todo mundo, e acabou que ela puxou o pirão dela primeiro, e aí, por conta disso, eles não conseguiam avançar, deslanchar economicamente com a corrida espacial. E aí os americanos pintaram e bordaram, porque eles tinham grana suficiente, o conjunto de satélites deles tinha sido lançado e estava de vento em popa, e eles se tornaram, então, o primeiro sistema de posicionamento por satélite totalmente operacional e ficaram desfrutando dessa regalia por mais de 2 décadas aí. E é por isso que muita gente acha hoje que só existe o sistema GPS, mas não é verdade. Muito lá atrás, aliás, disse a boca pequena, no meio científico, que o projeto do primeiro satélite GPS foi copiado através de espionagem espacial do satélite russo, do satélite GLONASS. E eles são extremamente parecidos. Se vocês forem buscar aí o primeiro satélite GLONASS, o primeiro satélite GPS, aliás, em Moscou tem um museu da corrida espacial que tem não só o Sputnik, mas também tem uma réplica do primeiro satélite GLONASS. E diz que ele foi, embora ele tenha sido lançado 4 anos depois, o projeto dele era anterior, e diz que os americanos, de alguma forma, se apropriaram indevidamente do projeto, desenvolveram e lançaram primeiro. Bem, ninguém tem certeza disso, mas os satélites são muito parecidos. Pois bem, nas 2 últimas décadas, agora já aqui do nosso século XXI, houve uma mudança. A União Soviética não existia mais, a Rússia já não era digamos assim, um problema tão grande para os americanos, a Guerra Fria tinha acabado, mas, em compensação, existiam países emergentes, como a Índia, como a própria Rússia, como o Japão, como a China, como a Alemanha e como a própria União Europeia, depois que ela se juntou em um único bloco econômico e passou a adotar o euro como moeda da região. E aí passou-se, então, ao desenvolvimento de sistemas de posicionamento, que era a melhoria do sistema GLONASS para que ele voltasse a ser totalmente operacional, o desenvolvimento de um sistema de satélite de posicionamento para a União Europeia, em que o Brasil, inclusive, até antes do início do atual governo federal que a gente tem, estava participando e era signatário, porque o sistema Galileu, que é europeu, embora seja desenvolvido pela União Europeia com maior aporte financeiro da Alemanha, inclusive, ele abriu para que vários países do mundo, ele é todo de acesso civil, pudessem participar e oferir também das vantagens do sistema. Então, entre os 2 governos do PT e até o final do governo do presidente Temer, o Brasil ainda fazia parte desse conjunto de países que apoiavam e estavam participando do projeto Galileu. E aí, já no governo atual, a gente abandonou os tratados e deixou de participar. Mas a União Europeia continuou desenvolvendo o sistema, os russos continuaram desenvolvendo o sistema no sistema GLONASS, e caladinhos, boca de siri, de bico fechado, a mineira, os chineses desenvolveram, sem que ninguém soubesse, o seu próprio sistema de posicionamento, chamado Beidou, lá no Oriente, e chamado aqui pelos nossos lados do Ocidente de sistema Compass, já que Beidou, em chinês mandarim, significa bússola. E aí, completaram-se 4 sistemas de posicionamento por satélite global, dos quais praticamente todo mundo só conhece o sistema GPS. Ok? Professor, o Emerson está perguntando se o Brasil ainda tem um acordo com a Ucrânia para lançamento de foguete ou de satélite. Não tem. Não tem. O Brasil atualmente só tem um acordo de subserviência com os americanos. Inclusive,
doou parte do território brasileiro para que os americanos ocupassem como se fosse deles. E isso acontece lá no Maranhão. Inclusive, esse é um dos problemas entre o governador do Maranhão e o atual presidente da República, porque existe uma área da aeronáutica e do INPE que estão localizadas no estado do Maranhão, que o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, cedeu aos americanos e onde o próprio governo brasileiro não pode nem entrar, porque eles consideram território americano, para lançamento de foguetes e monitoramento de satélites. Pasme, mas é verdade. A área no território brasileiro que é considerada do território americano, essa é mais uma das, digamos assim, coisas estranhas que acontecem. Esse acordo, os americanos não entraram neste governo agora, né, naquela área, eles já existiam, mas nunca foi tão deles esse território quanto na atual gestão federal que a gente tem. Pois bem, só para vocês terem uma ideia, no decorrer aí, desde o lançamento do primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik, até agora, notem que o GPS foi o primeiro que se consolidou aí com 31 satélites, depois o GLONASS com 24 satélites, o sistema europeu Galileu com 27 satélites, o sistema chinês com 35 satélites, o sistema japonês com 4 e o sistema indiano com 7. Ok? A gente vai falar um pouquinho mais. Vocês poderiam me perguntar, professor, por que quando a gente está andando pelo meio da rua, a gente olha para cima e a gente não vê um satélite de posicionamento? Se existe tanto satélite aí em cima, se existe 31, mais 24, mais 27, mais 35, mais 4, mais 7 satélites de posicionamento aí por cima, tanto satélite passando, por que a gente não vê nenhum desses multissatélites da constelação? Porque eles estão muito longe, eles são muito pequenos para que sejam visíveis. Eles estão fora da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre, eu vou detalhar isso um pouco mais na aula que vem, mas a atmosfera terrestre ela é composta... não, daqui a pouco, antes do final dessa aula, ela é composta basicamente de muitas camadas. Para alguns campos de estudo, como a climatologia, o meio ambiente, são muitas camadas. Para fins de engenharia e de posicionamento por satélite, a gente agrupa essas camadas várias da atmosfera terrestre em duas. A troposfera, seca e úmida, mas é a troposfera, que é a atmosfera baixa, essa que a gente respira aqui, que tem gases, vapor d'água, tudo mais, e a troposfera seca, que fica em cima, a parte lá, aliás, onde os aviões voam, até cerca de 50 km de altura é a troposfera. Entre 50 e até aproximadamente 1.000 km de altura fica a outra principal camada da atmosfera da Terra, que é a camada ionosfera. E a ionosfera não contém gases, nem vapor d'água. A ionosfera só contém íons, só contém partículas ionizadas. E quanto mais partículas e quanto mais ionizadas tiverem essas partículas, maior vai ser a dificuldade para os sinais passarem por ela. E os nossos satélites estão bem acima disso, eles estão no vácuo. Eles ainda estão no campo gravitacional terrestre, orbitando a Terra, mas estão fora da atmosfera, tanto da troposfera quanto da ionosfera. Eles estão aí acima de 20.000 quilômetros de altura. Então, eles estão muito distantes e eles são muito pequenos, e esse é o motivo pelos quais a gente não os enxerga. Mas o sinal deles chega até os nossos receptores e nos possibilita determinar as coordenadas tridimensionais. Tá certo? Perguntas? Não, professor. Beleza. Falar um pouco aqui sobre o NAVIC, que é um dos sistemas indianos. Não, professor, é pergunta do Emerson também. O que acontece com o lixo espacial? Tem duas respostas diferentes para essa pergunta. Existe um consórcio internacional, recentemente, do qual nem todos os países que colocam o lixo lá em cima são signatários, de recolher tudo que se coloca lá em cima. Mas já existem contagens, eu não sei quanto é que está agora em 2021, mas que existem centenas de milhares de objetos em órbita da Terra que não servem para nada. São pedaços de antenas de foguetes e de satélites que foram lançados e viraram lixo espacial. Alguns deles, por conta da atração gravitacional da Terra, são puxados e a órbita deles vai decaindo até que eles entram em combustão
quando entram na atmosfera baixa da Terra. E isso faz com que eles queimem. Então, imagina só João com a sua mulher, noiva, namorada, peguete, sei lá, lá no morro do Padre Cícero, lá no Cariri, olhando para cima, numa noite de luar. Meu amor, te amo tanto, olhando para o céu, aquele clima romântico, noite de lua cheia, aí vê uma estrela cadente. Mentira, gente. Aquilo não é uma estrela cadente, não é o símbolo de que vocês vão ficar juntos para sempre. Aquilo ali é um pedaço de lixo espacial queimando na reentrada da atmosfera da Terra. Por isso que a gente vê tantas estrelas cadentes entrando na Terra. São meteoritos, são fragmentos de material espacial, mas muitos também são de lixo espacial que queimam na reentrada. Alguns desses não queimam totalmente e caem no oceano e compõem, graças a Deus, mais de 2/3 da superfície do nosso planeta. Muitas vezes, alguns países recolhem esse lixo espacial através de foguetes, ou eles mesmos provocam o decaimento quando ainda existe algum tipo de energia na atmosfera, um decaimento controlado para que eles caiam ou numa área desértica e eles possam coletar, ou no oceano para que ninguém possa abelhudar, fuçar de enxerido a tecnologia espacial deles, que eles não dividem com ninguém. A SpaceX é o que está tentando fazer com o lance de fazer o pouso, né? Sim. Bora ver, né? O que vai acontecer daqui para frente. Pois bem, o Navic, ele é um sistema regional que está só em cima do território indiano, e ele é composto de 7 satélites, dos quais 4 são geossincrônicos e 3 são geoestacionários. Qual que é a diferença entre geossincrônicos e geoestacionários? Os satélites geoestacionários, eles estão com mesma velocidade de rotação da Terra, o que significa que eles estão em relação a um determinado ponto da Terra, como se estivessem parados. Então, a Terra gira em torno do seu próprio eixo e esses satélites giram em torno do eixo da Terra também com a mesma velocidade de rotação da Terra. Ou seja, se ele está em cima do Ceará, como ele gira na mesma velocidade de rotação da Terra, ele vai parecer em cima do Ceará o tempo todo, porque ele está parado relativamente em relação à Terra. Esses são os geoestacionários. E os geossincrônicos fazem a mesma coisa, só que eles não estão parados em relação a um determinado local. Eles estão se deslocando em relação a um determinado ponto da Terra, mas eles, mesmo assim, permanecem visíveis o tempo todo. Por exemplo, é como se esse e esse fossem os geoestacionários. Eles estão lá parados. E esse são os geossincrônicos. Eles também são visíveis de um mesmo ponto a partir da Terra, mas eles não estão no mesmo lugar. Eles são visíveis, mas eles estão se deslocando. Então, eles estão rodando a velocidade de rotação da Terra, mas eles estão rodando e estão fazendo um outro movimento. Deu para entender, gente? Turma? Sim. Tudo sim. Beleza. Esse sistema é um sistema de apoio, de ampliação do sinal para o território indiano, que é um país gigantesco, com uma população gigantesca. Assim como também são a Rússia e a China. Esse é o outro sistema dele, que é o IRNSS, que está numa... Notem que o Navic está numa altura de 1.500 quilômetros. E o IRNSS está a 36 mil quilômetros de altura. Ou seja, ele é para posicionamento por satélite mesmo, e não só para TV, nem telefonia. Ele digamos assim, está acima até do que o sistema de posicionamento americano, russo e chinês. Ok? Mas eles são regionais. Se vocês forem dar uma olhada nesse vídeo que eu coloquei aqui, que a gente não vai explorar todo, que também está em inglês, mas ele vai mostrar uma animação sobre como é que funciona o sistema indiano regional de satélites e quais são as suas principais aplicações, principalmente para navegação marítima, para monitoramento de segurança, para navegação aérea e para logística.
que eles utilizam na Índia. Ok? Tem um vídeo aqui de poucos minutos para vocês assistirem, e aí ele mostra para vocês como é que os satélites indianos estão posicionados sobre o território indiano, com velocidade de rotação similar à velocidade de rotação da Terra, mas também em movimento, de tal forma que eles não sejam visíveis do território indiano, mas não necessariamente parados no mesmo lugar. Eu não vou aqui, a gente não vai aqui olhar todos os detalhes desse sistema, até porque ele é um sistema local e não tem muito, a gente não tem muito para perder tempo, mas depois vocês podem assistir todo o vídeo aí. Bem, aqui, falar um pouco sobre o sistema GPS, que eu vou depois, na aula que vem, falar só sobre ele. Então, não vou falar muito sobre ele. Mas, basicamente, no decorrer dessa história aí, desde os anos 80, quando ele foi lançado o primeiro satélite deles, até agora, houve uma melhoria dos satélites do sistema GPS. Então, ele foi lançado em blocos diferentes. Hoje, ele tem 31 satélites lá em cima. E são 31 satélites do bloco 2, 2A, 2R, 2RM e 2F. Então, existem 5 tecnologias de satélites diferentes lá em cima já, porque vai acabando a vida útil, eles vão projetando outros, lançando outros já com tecnologia mais evoluída, e todos compõem o sistema GPS. Essa avaliação, esse número de satélites aqui é variável, ele se torna plenamente operacional com 24, mas hoje ele tem 31, porque alguns satélites que já deveriam ter perdido a vida útil continuam funcionando, então eles deixaram lá. Então ele se torna plenamente operacional com 24, mas ele tem 31, ele já tem aí 7 satélites a mais do que ele precisa, e eu conferi hoje, na data de hoje, neste link, a atualização da constelação GPS. Vou deixar para falar mais dele na aula que vem. Aqui também tem um vídeo. Como é que eu faço para esse vídeo funcionar, já? Tem um vídeo só sobre o sistema GPS e as melhorias que foram implementadas no sistema GPS. Ele está em inglês. Tem o link dele aí também. E vocês podem depois ter uma discussão sobre, desde que ele foi lançado, esse foi o primeiro satélite, até como é que está a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia atual. E depois vocês podem aí dar uma olhada nele, que ele é muito, muito interessante, mas, novamente, eu não vou perder tempo nele. Ele está todo em inglês, viu, pessoal? Mas esse seria bom que vocês dessem uma olhada, embora eu vá abordar só sobre esse tema na aula que vem. Tem aqui os sinais de GPS. Todo o sistema é composto por diversas partes, mas o segmento espacial, digamos assim, a constelação de satélites, são os 31 satélites, em 6 planos orbitais, que funcionam mais ou menos como aquela ideia do spin em volta do elétron, em volta do átomo, onde o núcleo seria a Terra, o núcleo do átomo seria a Terra, e os elétrons estivessem circulando em planos orbitais, em 6 diferentes planos orbitais, em volta da Terra. Nenhum deles é geoestacionário, tem órbitas dinâmicas, com 6 planos orbitais, e no mínimo tem 4 satélites em cada um desses planos orbitais, que ficam se mexendo o tempo todo. E essas linhas em roxo aqui são os satélites visíveis da constelação GPS de um mesmo ponto na superfície da Terra, e notem que eles mudam. Como as constelações, as órbitas e as elevações dele vão se mudando, tem um satélite que cai no horizonte, mas tem um satélite de um outro plano orbital que aparece, e o número e a quantidade de satélites de um ponto na superfície da Terra vai se modificando no decorrer do dia. O GPS é de desenvolvimento e controle dos militares americanos, ele não é controlado por acesso civil, ele é controlado pelos militares americanos, com uma clara finalidade técnica. E hoje, os satélites mais modernos, que são do bloco 2F, ele passou durante muito tempo, e a maioria dos satélites que estão lá emitem sinal em 2 ondas eletromagnéticas, que a gente chama de bandas. E essas bandas são principalmente a banda L1, que tem essa frequência, e a banda L2, então são 2 ondas portadoras, e são portadoras porque nelas são codificados sinais binários, que a gente chama de códigos, e elas têm todos esses códigos, que eu também vou detalhar um pouco mais quando a gente vai falando de GPS. Os satélites mais modernos do bloco 2F tem uma terceira onda, que é a portadora L5, que tem essa frequência, e também tem alguns códigos que são medidos nele. Bem, vou deixar para detalhar isso
na próxima aula, e vou falar para vocês aqui que o sistema GLONASS é muito parecido com o sistema GPS. São irmãos gêmeos univitelinos, quase que idênticos na sua gênese. O sistema GLONASS, que é o russo, ele emite em 2 sinais, o G1 e o G2, 2 ondas portadoras, também em códigos muito parecidos com os americanos. E, ultimamente, os satélites mais modernos do sistema GLONASS lançado também emitem uma terceira onda, que é a portadora G3. Aqui, como eu disse para vocês, assim como nos outros, tem um vídeo que eu coloquei para vocês em inglês, que detalha como é que é o sistema GLONASS e conta um pouco a história dele, para que ele serve, fala sobre o território russo. Aliás, o território russo e o território indiano ficam um do lado do outro, estão trabalhando em cooperação hoje já. E o sistema GLONASS está sendo muito utilizado nesse sistema de segurança e monitoramento que chama ERA GLONASS, para monitoramento de veículos, de passeio, de carga, monitoramento e controle de acidente, tráfego aéreo, tráfego ferroviário, metroviário, tráfego marítimo. Então, esse vídeo já mostra as grandes aplicações que o sistema GLONASS tem para os sistemas de transporte de um modo geral, para segurança, para policiamento e tudo mais. Eu também não vou detalhar muito eles aqui, porque a gente aqui no Hemisfério Norte usa pouco o sistema GLONASS, mas a gente tem um equipamento no nosso laboratório que capta os sinais do sistema GLONASS, tá certo? É um receptor de dupla frequência de uma empresa suíça que chama Leica, e a gente tem um receptor, tem 2 receptores GNSS de dupla frequência que captam o sistema GLONASS. Mais detalhes, vocês podem assistir o vídeo até o fim ou ler material no livro de referência que eu deixei para vocês lá na nossa referência bibliográfica. Ok? Ok, professor. A constelação atual, captada hoje também neste endereço do sistema GLONASS, é de 27 satélites, sendo que 23 estão operacionais e 4 estão em manutenção. E ele funciona em 3 planos orbitais. Enquanto o sistema GPS funciona em 6 planos, ou seja, eu tenho 6 linhas, onde a cada linha, 4 satélites estão orbitando em posições diferentes, o sistema GLONASS funciona em apenas 3 planos orbitais. Se eu tenho 27 satélites no sistema, eu tenho aí 9 satélites em cada uma desses planos orbitais. E também estão se movimentando da mesma sorte, igual o sistema GPS. E esse é de origem russa. Okay? O terceiro sistema é o sistema Galileu, que é o sistema europeu, desenvolvido pela Alemanha e pela União Europeia, que é um sistema de uso civil. Queria só chamar a atenção que tanto o sistema GPS é mantido, monitorado e controlado pelos militares americanos, quanto o sistema GLONASS russo também é criado, mantido e monitorado, controlado pelos militares russos, e não de acesso civil. Mas o sistema Galileu, que se tornou operacional no ano passado, plenamente operacional no ano passado, até porque ele foi desenvolvido com dinheiro principalmente da Alemanha, e a Alemanha e a União Europeia entraram em recessão. A Itália, a Grécia, Portugal, Espanha, Alemanha entraram em recessão por conta do grande fluxo migratório proveniente da miséria na África e de guerras no Oriente Médio, e aí eles não tiveram dinheiro para deixar totalmente operacional mais cedo o sistema Galileu. Mas ele já está plenamente operacional. Notem que ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 frequências, enquanto o GPS tinha 2, os últimos agora tem 3, o GLONASS tinha 2 e os últimos agora tem 3, o sistema Galileu foi lançado com 5 ondas portadoras. E isso melhora, e essas ondas portadoras têm mais de 12 de sinais codificados nele, o que melhora e muito a continuidade do sinal. Se o sistema Galileu já tivesse em operação quando o voo da Malaysia Airlines aconteceu, ele não teria se perdido, porque o sistema Galileu europeu está
permite navegação contínua sem perda de sinal, o que o GPS e o GLONASS não permitem. Ok? Ok, professor. Aqui os detalhes da constelação do Galileu. Ele é uma constelação que vai ter 30 satélites, não tem ainda, ele só tem 24 satélites, mas 24 já o deixam plenamente operacional. Tem um vídeo aqui demonstrando onde é o seu controle, o que é que ele faz, onde ele ajuda, quem é a Comissão Europeia que regulamenta, que vocês podem ter muito mais detalhes dele, do sistema, de suas órbitas. É um vídeo muito bem feito. Notem que o satélite Galileu ele é muito diferente do satélite GPS, do satélite GLONASS. Os 3 planos orbitais deles, com os satélites girando em torno da Terra aí. Então, tem todas as informações para vocês e as aplicações que ele tem: navegação marítima, navegação aérea, segurança, monitoramento até subaquático. Ele consegue ter precisão até embaixo d'água, coisa que o sistema GPS e o sistema GLONASS não conseguem. Então, assim, são avanços tecnológicos de última geração que provocou um medo gigante nos americanos, que fez com que eles até se juntassem com os russos para tentar melhorar a qualidade do sistema GPS. Eles não só lançaram satélites com mais sinais, como eles colocaram dinheiro na Rússia para melhorar a qualidade e completar o sistema GLONASS, para que eles, trabalhando de forma integrada, pudessem fazer frente e equivalência à tecnologia que a União Europeia estava desenvolvendo. Então, aqueles que outrora eram concorrentes, inimigos mortais, no início dos anos 2000, criaram uma parceria entre GLONASS e GPS para tentar fazer frente ao Galileu, e mesmo assim não conseguiram. O sistema Galileu é muito superior e muito melhor do que isoladamente ou em conjunto, o sistema GPS e o sistema GLONASS atuais. O sistema GPS está em melhoria, o sistema GLONASS está em melhoria, só que isso não acontece da noite para o dia. Vai demorar aí pelo menos uma década e meia para que o sistema GPS e GLONASS se equivalam à tecnologia que foi lançada pela Alemanha na União Europeia. E melhor de tudo é que ele é para uso civil. Então, aplicações de engenharias, ambiental, mapeamento urbano, segurança, logística. Ninguém quer, com o sistema GLONASS, apontar a cabeça de um foguete com uma ogiva nuclear, ou destruir ou explodir nada. Só aplicações de uso civil. Vocês podem ir até o fim, depois, para ver. A gente não vai perder muito tempo vendo isso, mas recomendo que depois vocês assistam, quando tiverem a apresentação, o vídeo inteiro. Ele é bem didático, mostra as estações de controle, como é que é feito tudo. E aí, só para falar um pouco mais, eu não falei para vocês lá na frente, mas existe um sistema, assim como existe um sistema regional na Índia e no Japão, existe também um sistema regional na Europa. E antes de ser lançado o sistema Galileu se tornar plenamente operacional, o EGNOS, que é o sistema geoestacionário de navegação e cobertura europeia, ele servia para ampliar e para melhorar a qualidade dos sinais GPS e GLONASS sobre o continente europeu. E ele foi muito útil para melhorar a navegação e para melhorar a precisão sobre a Europa. Acontece que aviões que saem da Europa não necessariamente voam só sobre a Europa. Então, eles são geoestacionários e eles circulavam só sobre a Europa, melhorando e dando continuidade aos sinais sobre a Europa. Mas quando um avião sai da Europa e voa sobre a Ásia, ele não tinha essa continuidade. Então, ele só serviu e serve ainda muito para a Europa. Mas agora, com o lançamento do Galileu e a plenitude operacional do Galileu, ele deixou de ter essa finalidade específica de melhorar, de incerteza sobre o posicionamento, e porque o próprio Galileu já faz isso, e agora estão dando um novo direcionamento para o sistema EGNOS, mais específico na área de transporte mesmo, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte ferroviário, segurança e controle de transportes. Vocês vão aí para frente depois e vão olhar as estações. São 40 estações de monitoramento sobre os países do continente europeu que garantem
uma precisão subcentimétrica para qualquer posicionamento que aconteça no território europeu. É por isso que os carros autônomos funcionam bem na Europa e não funcionam bem no Brasil, por exemplo. Esse é um dos motivos. E não só para carros, para navegação aérea também. Então, mesmo que um avião perca a sua comunicação por conta da quebra de sinal com o sistema GPS, os satélites do sistema EGNOS transmitem a informação, retransmitem a informação do sistema GPS para os aviões que estão sobre a Europa. Isso faz com que ele não tenha perda de sinal. Agricultura de precisão, mapeamento urbano, auxílio na topografia, segurança, policiamento, são diversas outras aplicações que tem aí do sistema EGNOS. Vocês estão ainda vivos, gente? Finalmente, chegamos no último sistema de posicionamento que compõe o GNSS, que é o sistema chinês, que é o sistema Beidou, chamado também de COMPASS. Então, Compass Navigation Satellite System, CNSS, ou chamado pelos chineses de Beidou. O Beidou é esse sistema que está aí. Ele foi desenvolvido com apenas 3 ondas portadoras, da mesma forma que o sistema GPS e o sistema GLONASS, embora as suas frequências sejam diferentes, e com essa quantidade de códigos embutidos nele. Não se tem muita informação sobre o sistema Beidou, porque o sistema Beidou, a China é uma república popular, onde eles têm, assim, um controle muito grande das informações tecnológicas e sociais do país. Então, na verdade, quando se soube sobre o sistema Compass, ele já estava desenvolvido e estava quase plenamente operacional. Assim, eles são ótimos para captarem informações de outros países, mas não deixam vazar quase nenhuma informação do seu próprio país. Eu sei que ele funciona. A ideia dos chineses é fabricar receptores agora a custo de banana e substituir todos os receptores GPS do planeta embutidos dentro de smartphones, computadores, celulares, cueca de marido para saber o monitoramento onde ele anda passando, ou receptores Compass, e ganhar dinheiro com isso no planeta. A ideia é essa. Seja como for, também hoje, coletei a informação lá do sistema Compass, e embora ele vá consistir de 45 satélites quando ele estiver totalmente montado, ele tem hoje já 30 satélites plenamente operacionais, e na constelação dele já tem 49, e 44 estão plenamente operacionais, funcionando. Aqui do lado, como sempre, tem um videozinho que mostra o lançamento da China, porque a China domina tecnologia de foguete, domina tecnologia de satélite e domina tecnologia de posicionamento. O lançamento do último satélite, do satélite chinês, da constelação Beidou, e completou e tornou ele plenamente operacional, e ele é muito parecido com satélites da União Europeia. Não sei porquê, talvez seja coincidência, né? As coincidências em engenharia e física são muito pequenas. Esse aí é o cientista-chefe do projeto Beidou, desenvolvimento dos satélites na China. Aliás, a gente tem um convênio com os chineses para o desenvolvimento de satélites climatológicos no Brasil, e satélites de monitoramento também, de desenvolvimento de satélites de sensoramento remoto orbital. Sino brasileiro. O CIBERS, que é o satélite sino brasileiro de sensoramento remoto, foi desenvolvido entre o Brasil e a China, lá em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Depois vocês assistem aí o resto desse vídeo, ele é muito legal, fala da tecnologia e como ela ajuda no dia a dia dos chineses. Mas eles dizem que o sistema Beidou ele foi feito pela China para ajudar o planeta. Dizendo isso, a gente já sabe que a partir de agora eles vão cair massivamente no desenvolvimento e venda de receptores para dominar o planeta com receptores Xinglin, vindo direto da China. Beleza. Esses são os 4 globais, eu falei dos principais regionais, mas agora o certo é que a gente tem um conjunto de satélites
que emitem ondas portadoras em um conjunto de frequências bastante amplo. Então, aqui eu estou no comprimento de onda, na frequência das ondas. E essas portadoras, cada uma delas leva também um conjunto de códigos binários embutidos nela, que trazem informações e permitem o posicionamento. Ok? Isso aí a gente chama de multiconstelação. De fato, hoje, se a gente juntar todas as observáveis de código e de onda portadora, de todos os satélites, das 4 constelações globais, a gente tem mais de 200 observáveis, e em cada observável a gente pode determinar a posição de um ponto na superfície da Terra. Ou seja, tem mais de 200 formas de determinar a posição hoje disponível, se eu tiver um receptor que capta essas informações. Notem aí que tem esse desenho, esse videozinho mostra aí a união 2 a 2, ou 3 a 3, ou até 4 a 4 de todas as constelações disponíveis. Aí, juntando os satélites, só Galileu e GLONASS, a quantidade de satélites disponível, mas juntando as 4 constelações, teremos aí cerca de 200 observáveis e mais de 130 satélites disponíveis para algum receptor captar aqui embaixo e se posicionar. Isso é muita coisa. Isso ajuda? Ajuda, e ajuda em muito. Por que isso ajuda? Isso ajuda principalmente quando a gente trata de aplicações para engenharia de transporte e para aplicações urbanas, como logística, monitoramento urbano, transporte, roteamento, veículos inteligentes, smart cities e tudo mais. Esse vídeo que está aqui do lado, ele fala um pouco, ele é bem rápido, ele fala um pouco sobre as vantagens da gente ter o que é uma multiconstelação e quais são as vantagens da gente ter uma multiconstelação. Um conjunto tão grande de satélites, juntando aí os satélites GPS americanos, o Galileu da União Europeia, o GLONASS russo e o COMPASS chinês. Isso aqui é o que eu falei para vocês, ó. É um cânion urbano onde os prédios e as edificações impedem o sinal chegar direto para os veículos que estão circulando e para as pessoas que estão circulando por conta da obstrução. E aí, com mais satélites e mais observáveis de diferentes sistemas, eu consigo juntar um satélite de um sistema com um satélite de outro sistema, e aí eu consigo ter o número mínimo necessário para, um tempo menor e com uma precisão maior, determinar a posição, mesmo em áreas densamente povoadas ou com construções edificadas, mesmo dentro e no interior de cânions urbanos. Estão entendendo aí, gente, o que eu estou falando? Sim. Sim. Essa é uma foto da área mais densa de Fortaleza, que fica aqui entre o Meireles e a Aldeota, mais densamente verticalizada de Fortaleza, só para vocês perceberem que a gente tem diversas ruas onde os cânions urbanos são uma realidade. E aí tem um videozinho aqui mostrando a dificuldade dos cânions urbanos nas cidades. E aí depois vocês podem dar uma olhada. Vou finalizar essa aula, daqui a pouco, não agora, falando um pouco da concepção e de como é que funcionam os sistemas de posicionamento. Eu não sei se eu falo isso agora, se eu falo isso na aula que vem, porque isso tem mais a ver com a aula que vem do que com a aula de hoje. Se o senhor quiser fazer uma introdução. Tá bom, eu vou falar agora, de forma rápida, e eu vou voltar na aula que vem, porque eu vou precisar dessas informações aqui na aula que vem. De forma muito rápida, de forma muito até simplória, estão desenhados aqui nessa figura, delineados aqui nessa figura, os 5 passos para a gente poder determinar a coordenada de um ponto na superfície terrestre através de um sistema, de qualquer um dos sistemas de posicionamento de GNSS. Então, eu tenho que ter os satélites, eu tenho que ter um receptor. Então, eu vou ter um usuário, que vai estar em terra, que pode ser um usuário civil ou um usuário militar. Eu vou ter que ter um conjunto receptor, que é composto de uma antena, de um receptor e de uma interface entre o usuário e o receptor. Nesse caso aqui, eu tenho uma antena em formato de prato, não é um disco voador.
que tem um anel de choque ring aqui, tem um objetivo específico que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Ela está assente sobre uma base nivelante, que é igual a uma base de um teodolito, de uma estação total, e encaixado sobre um tripé, centralizado com prumo óptico sobre um ponto topográfico no chão, do qual eu quero determinar as coordenadas tridimensionais x, y, z, em coordenada cartesiana geocêntrica tridimensional, latitude, longitude e altura, norte, este, altitude, um conjunto de coordenadas tridimensionais. Ok. Eu tenho um conjunto de satélites que vão emitir sinais. Então, o meu receptor, ele é passivo, ele só recebe sinais. O próprio nome dele, receptor, ele só recebe sinais. Mas o satélite, ele recebe sinais da estação de controle que o controla em terra e ele transmite sinais que vão ser captados pelos nossos receptores. Então, ele é ativo e ele é passivo também. Eu tenho um conjunto de antenas dos quais esses sinais são transmitidos. Eu tenho antenas onde são recebidos os sinais da estação de controle. Eu tenho aqui todo o desenvolvimento tecnológico nesse cubo que está no meio do satélite. Eu tenho a energia dos painéis solares deles aqui do lado. Ok. A tecnologia faz com que sejam emitidos sinais por esse satélite que passam mais ou menos viajam 20 mil quilômetros no vácuo espacial e os últimos 1.000 quilômetros eles entram na atmosfera terrestre. Primeiro na atmosfera ionizada, na ionosfera, depois na troposfera baixa, que é a atmosfera gasosa. Ok. O primeiro passo que a gente tem que entender é que, para determinar a coordenada de um ponto aqui na superfície terrestre, esse procedimento é baseado no princípio, que é o princípio da trilateração. Três, lateração, lados. Assim como lá em topografia, o método de posicionamento de detalhes, de levantamento de detalhes da bilateração, eu preciso de 2 lados, meço 2 distâncias para determinar a coordenada de um ponto desconhecido, aqui eu meço 3 distâncias para determinar a coordenada de um ponto conhecido. E o princípio de posicionamento, seja do GPS, do GLONASS, do Beidou ou do Galileu, é o mesmo, a trilateração, medir 3 lados. Vocês perguntariam para mim assim, professor, se eu nem consigo ver o satélite, tem uma trina que eu consiga medir a distância daqui do meu receptor até 20 mil quilômetros, 22 mil quilômetros de altura onde está o satélite orbitando? Óbvio que não. Não é uma trena física, é uma trena eletrônica, baseada em princípio eletrônico, de propagação de onda. Então, a gente consegue mensurar essa distância num determinado intervalo de tempo, num instante de tempo específico, que a gente chama de época, baseado nos princípios de propagação dessa onda, que eu vou falar aqui para vocês depois. Essa distância, então, é chamada desse satélite 1, eu estou chamando de pseudodistância 1, e está identificada aqui por esse ρ1. Pseudodistância 2, eu estou chamando de ρ2. Pseudodistância 3, eu estou chamando de ρ3. Então, num determinado instante, eu meço essas 3 distâncias. E essas distâncias vão ser importantes para eu determinar a posição desse ponto aqui, assim como medir distâncias com trenas na bilateração da topografia são importantes e determinantes para eu conseguir descobrir a posição de um ponto desconhecido na topografia de detalhes. Ok? Então, a primeira coisa o princípio é a trilateração. Só que para medir... aqui eu lembro o princípio da bilateração da topografia, onde eu tenho um ponto 1 de coordenada conhecida, eu tenho um ponto 2 de coordenada desconhecida, e eu tenho um ponto G de coordenada desconhecida. Eu meço, então, a distância 1G e a distância 2G. Com a distância 2G e a distância 1G e a distância 1, 2, porque se eu sei a coordenada do ponto 1 e do ponto 2, eu sei a distância, o vetor entre eles. E com azimuth 1, 2, ou azimuth 2, 1, eu consigo determinar a coordenada do ponto G. Isso é o princípio do levantamento de detalhes por bilateração na topografia. A gente vê em topografia isso. Por isso é importante a gente ter visto como primeira geotecnologia a topografia. Ok? Cauê, você está aí no futuro, pense nisso. Você foi meu aluno de topografia, você viu. Gustavo foi meu aluno de topografia. O Emerson não foi. Quem mais foi meu aluno de topografia? João não foi. Caio não foi. Eu acho que só Gustavo e Cauê que foram meus alunos de topografia. E eu ensinei para vocês isso. Não vou ensinar aqui, mas isso aqui é a trigonometria de um triângulo qualquer, onde a gente usa a lei dos cossenos e a lei dos senos para determinar a coordenada de um ponto G desconhecido a partir da medição de 2 distâncias, 2 trenadas
da posição desse ponto desconhecido a 2 pontos desconhecidos da minha poligonal. É exatamente o mesmo princípio. A diferença é que, ao invés de estar no plano bidimensional, eu estou no plano tridimensional, e ao invés de medir 2 coordenadas, eu meço 2 distâncias, eu meço 3 distâncias e vou ter coordenada tridimensional. Ok? Turma? Ok. Beleza. Se tiverem dúvida, vão lá no meu livro. Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente determina geometricamente a posição de um ponto. Digamos que eu quero saber onde eu estou e eu não sei de nada. Eu posso estar em qualquer lugar no meu universo. Mas se de repente eu sei a posição de um satélite e me é dito que seguramente eu estou distante da antena desse satélite 21 mil quilômetros, eu sei que eu deixo de estar em qualquer lugar no universo para estar na superfície de uma esfera de raio de 20 mil quilômetros, cuja origem é a posição do satélite que eu estou medindo. Então, eu já reduzi muito a minha área onde eu posso estar potencialmente. Se eu tenho 2 satélites, se eu conheço a distância de 2 satélites para onde eu estou, eu já saio da superfície de uma esfera para a interseção dessas 2 esferas. Então, eu já reduzo isso para uma área muito menor, porque agora eu sei que eu estou 20 mil quilômetros do satélite 1 e 20 mil quilômetros e meio do satélite 2. Então, o lugar onde eu posso estar no universo agora é a interseção da área dessas 2 esferas. Se eu souber a distância para 3 satélites, no caso, 21 mil quilômetros do satélite 1, 20.500 do satélite 2 e 20 mil quilômetros do satélite 3, eu certamente estarei na interseção dessas 3 esferas que já passam a ser 2 pontos. Mas essas esferas são tão grandes em relação ao raio da Terra que uma vai dar na superfície da Terra e outra vai ficar no espaço. Então, eu já posso excluir uma e eu já consigo determinar a minha posição. O que a gente fez aqui geometricamente, a gente consegue resolver matematicamente, resolvendo qual é a posição de interseção de 3 esferas, onde as distâncias são conhecidas a partir da posição conhecida do satélite 1, 2 e 3. Eu consigo determinar as coordenadas desconhecidas x, y, z de um ponto na superfície da Terra. Deu para entender, gente? Não, professor. Temos um problema que eu não contei para vocês, mas eu vou contar agora. Eu preciso de um 4º satélite. Professor, mas você não disse que vão ser só 2 pontos, um vai estar no espaço e que o outro vai estar na Terra, então a gente precisaria só de 3? Sim. Geometricamente, eu precisaria só de 3, mas as variáveis que a gente tem não são só 3. Então, eu vou precisar resolver um sistema com 4 equações e 4 variáveis. 3 são as coordenadas x, y, z desconhecidas do ponto na superfície da Terra. E uma é o erro do relógio. Acontece que quando eu estou trabalhando com sistema de posicionamento, eu preciso medir o tempo de viagem desse sinal para calcular essa distância entre o satélite e o receptor. Sabem aquela equação da física? Velocidade, espaço e tempo, que reúne velocidade, espaço e tempo. O espaço vai ser a distância, a velocidade é a velocidade de propagação da luz, e o tempo é a variação de tempo, desde que o sinal sai da antena do satélite até ele viajar na antena do receptor. E ele viaja muito rápido, ele viaja a cerca de 300 mil quilômetros por segundo, porque é luz, é onda eletromagnética. Se eu tiver uma pequena variação de diferença no relógio que existe no satélite, no relógio que existe no receptor, eu vou ter o chamado erro do relógio. E essa variação nem é pequena, ela é grande. Porque o relógio que está no satélite é um relógio atômico, que tem precisão e estabilidade da ordem de 10 a menos 12 segundos. É o relógio mais preciso que a humanidade já conseguiu desenvolver. E o satélite que está nos nossos receptores aqui, ele é feito à base de quartzo. E ele é feito à base de quartzo porque os relógios que estão nos satélites, eles são baseados em materiais ou muito caros ou perigosos, radioativos. Césio, plutônio ou diamante. E eles não podem ser colocados nos receptores, porque eles vão provocar câncer nas pessoas ou porque eles vão ser roubados. Imagina eu colocar um relógio à base de diamante num receptor aqui na Terra. Ele vai ficar muito caro, é inviável comercialmente, e ele vai ser roubado. Então, colocou-se um quartzo de ótima qualidade, mas é quartzo. E quartzo não tem a mesma estabilidade
de oscilação para medir o tempo que tem o diamante que está instalado, ou o césio ou o rubídio que estão instalados nos satélites. Essa variação de 10 a menos 12, 10 a menos 9, dá uma variação de 10 a menos 3. E essa diferença é o erro do relógio, é a quarta variável que a gente precisa calcular para poder corrigir esse tempo. E, em função disso, eu preciso de um quarto satélite. 3 variáveis, x, y, z do ponto desconhecido, e outra é o erro do relógio. O que faz com que a gente... Vocês entenderam mais ou menos aí, né, gente? Por que eu preciso de uma quarta variável e por que eu preciso de 4 satélites para determinar a posição tridimensional? Se eu tenho só 3 satélites, eu determino a posição bidimensional, a posição planimétrica, não determino a altura. Eu preciso de 4 para poder determinar o erro do relógio e a altura. Ok? Uhum. Ok. O segundo passo é o seguinte, e é por isso que é importante a gente ter muitos satélites em área urbana, porque quando a gente está trabalhando só com uma constelação de um único sistema, os prédios impedem a posição. O satélite está ali, a gente simplesmente não consegue vê-lo porque os prédios estão impedindo a chegada do sinal. Mas outras constelações têm outros satélites, e aí eu, misturando os satélites de constelações diferentes, chamada multiconstelação, consigo ter no mínimo 4 satélites para determinar a posição mais rapidamente e mais precisamente. Entenderam, né? Sim, sim. Vocês devem estar ficando meio doido com o que eu estou dizendo, mas garanto a vocês que eu aprendi isso de forma muito mais árida do que eu estou ensinando para vocês. Pois bem, a segunda coisa que a gente tem que saber para determinar a coordenada é que, além de medir, além do princípio ser a trilateração, eu preciso medir distâncias. Para medir essas distâncias, uma das coisas importantes é que eu use a variação de tempo multiplicada pela velocidade. Se eu não medir direito essa variação de tempo, se houver um erro grande no relógio, eu vou ter, como consequência, um desvio muito grande na posição do ponto aqui embaixo, porque eu vou calcular a posição do ponto baseado nessa distância. Se a distância está errada porque o tempo estava errado, uma pequena variação no tempo provoca uma variação grande na distância e uma variação grande na coordenada. Cerca de mais ou menos 1 segundo de diferença no relógio do satélite do receptor provoca uma diferença posicional na superfície da Terra de mais ou menos 3.000 quilômetros. Então tem que ser muito preciso. Essas distâncias podem ser medidas de diversas formas, que eu estou chamando aqui de pseudodistância. E estou chamando de pseudodistância, pseudo-range, porque a gente está considerando essa velocidade aqui de 300 mil km por segundo. E essa velocidade não é de 300 mil km por segundo. Não é por quê? Não é porque nem sempre a onda eletromagnética que está transportando o sinal GPS ou GNSS, ela viaja no vácuo. Ela seria 300 mil km por segundo, uma constante universal, da viagem da luz no vácuo. Mas ela entra na atmosfera terrestre e ela é atrapalhada, atrasada pela camada ionosférica e depois pela camada troposférica. Então, ela sofre um atraso, que a gente chama de atraso ionosférico e de atraso troposférico, que pode ser minimizado através de duas formas, através de modelagem ou através da inclusão de uma terceira onda. E é por isso que o sistema Galileu colocou ali várias outras ondas para minimizar esse impacto do atraso ionosférico. Essas observáveis são as grandezas que a gente usa para determinar essa distância, que pode ser a contagem do próprio ciclo de onda da portadora. A onda se propaga senoidalmente no espaço. Se eu tenho alguma estratégia para medir, se eu digo, por exemplo, que uma onda tem um comprimento de onda de 20 centímetros, eu tenho que saber quantos milhões de vezes ela se dobrou no espaço, desde que saiu da antena até chegar no receptor. Se eu souber quantas vezes ela se dobrou, eu posso multiplicar isso por 20 centímetros e calcular a distância. Isso a gente faz quando eu tenho um receptor capaz de medir a onda portadora. Eu posso fazer para a portadora L1, eu posso fazer para a portadora L2, eu posso fazer para a portadora L5, se eu estiver falando no sistema GPS, por exemplo. Agora, outra coisa é que eu tenho que perceber que essa velocidade ela não é constante, ela é reduzida quando ela entra na atmosfera terrestre. Então, essa velocidade que a gente está considerando, supostamente, idealmente, 300 mil km por segundo, não sendo, ela provoca um pequeno erro, que às vezes pode ser um grande erro na nossa distância, por isso que essa distância é chamada de distância falsa ou pseudodistância. O que tem que ficar aqui é que, para medir a distância, para vocês, a gente pode fazer através das observáveis. E a gente pode fazer isso em função da distância baseada na equação velocidade espaço-tempo,
ou na contagem de ciclos da portadora. De cada portadora. Essas são as duas formas de medir a distância. É mais preciso eu contar ciclo, mas nem todo receptor permite que eu faça a contagem do ciclo, porque tem receptor que só permite que eu calcule a pseudodistância. Os de navegação, os mais baratinhos, os que estão instalados na maioria dos smartphones, são receptores de navegação que usam o princípio da pseudodistância. E aí, neles eu não posso obter uma precisão maior. Então, fica aí da ordem de 30 até 10 metros de incerteza posicional. Okay? Um terceiro passo é o seguinte: assim como lá na bilateração eu preciso saber quais são as posições dos pontos da poligonal e medir a distância desses pontos até o ponto desconhecido, aqui eu também preciso saber a distância de onde saiu o sinal, a partir de onde eu estou medindo a distância. E essa posição é a posição num instante de tempo de onde estavam os satélites. E para saber isso, eu preciso medir a posição exata, saber a exata posição do satélite. Ok? Isso aqui é o que eu falei para vocês. Aqui está o relógio atômico que funciona dentro do satélite. Aqui está um relógio dos nossos que funciona com quartzo, assim como funcionam os relógios que estão embutidos dentro dos nossos receptores usados aqui na Terra. 1 segundo de incerteza entre um relógio e outro vai dar aí um erro posicional da casa de 1 quilômetro. Por isso, os satélites e os receptores, motivo deles terem relógios com precisões diferentes, ocasionam um erro que tem que ser corrigido. E por conta disso, a gente precisa ter mais um satélite, 4 satélites visíveis. E olha que os relógios são muito bons, mas ainda assim provocam um erro grande. Um quarto ponto é o seguinte: eu preciso saber onde é que os satélites estão, fazendo aí, às vezes, dos pontos da topografia. E a gente chama isso de efemérides. Efemérides é um conjunto de parâmetros que nos permite determinar, no tempo e no espaço, onde é que estaria um determinado satélite que está em órbita da Terra. Tudo que está em órbita da Terra obedece à mecânica celeste. Vocês, em algum momento da vida de vocês, devem ter visto em física a mecânica celeste, as leis de Kepler, que determinam como é que a Lua está em órbita da Terra e ela não cai na Terra. Na verdade, ela cai. Ela está o tempo todo caindo, mas como ela está caindo num movimento elíptico, ela cai o tempo todo e cai tangencialmente, o que faz com que ela fique em órbita da Terra. Este princípio de fazer com que a Lua orbite a Terra e não caia na superfície da Terra é o mesmo princípio que a gente usa para colocar os satélites artificiais lá. E isso nos permite prever onde ele estará no tempo e no espaço. Acontece que não é porque o engenheiro previu onde o determinado satélite estaria, qual seria a posição dele, que ele vai estar. Ele está solto, lá no vácuo. Lá tem vento solar, ejeção de massa coronal, tem colisão de partículas estelares, tem um monte de coisa acontecendo, campos eletromagnéticos, a interação de outros corpos com eles. Isso faz com que, provavelmente, ele se desloque da posição onde ele foi programado para estar. Uma coisa é você ter a efeméride projetada, planejada, que a gente chama de efeméride transmitida, e outra coisa é onde ele está de fato, que é a efeméride precisa. Então, no sinal que vem, o satélite fala assim: olha, imagina que isso aqui é o satélite, e isso aqui é o receptor. O satélite diz por sinal: olha, eu sou o satélite 1, tu está saindo aqui a tal hora, tal minuto, tal 10 a menos 12 segundos, e a minha posição é essa aqui. Essa posição que ele está dizendo não é exatamente assim, mas é uma informação que é transmitida no sinal, e quando chega lá no receptor, esse sinal é configurado num arquivo que a gente chama de efeméride transmitida. Eu vou mostrar, quando a gente estiver processando daqui a 2 aulas, esse arquivo e essa posição. Só que essa posição planejada, onde no futuro do pretérito estaria ou deveria estar o satélite, se ele não tivesse mudado de lugar. Se eu for usar a posição errada do satélite para calcular a posição de um ponto aqui na superfície da Terra, ainda que eu tenha calculado a distância certa, a posição errada vai influenciar do satélite, vai influenciar numa posição errada aqui na superfície da Terra. Então, quanto mais certa tiver a posição do satélite, mais certa vai ser a posição na superfície da Terra. Então, a gente tem que saber, então, qual é a posição do satélite. Isso pode ser feito através das efemérides transmitidas pelo satélite ou das efemérides precisas, essas necessariamente
são fornecidas pelo controlador do sistema. No caso do sistema GPS, é fornecida pela NASA. No caso do sistema Galileu, por exemplo, é fornecido pela União Europeia. E a gente entra no site deles e eu vou mostrar para vocês como é que a gente coleta essa informação. Mas ela só pode ser feita a posteriori, não pode ser feita instantaneamente. Então, eu não posso corrigir instantaneamente. Eu tenho que correr o risco. Por exemplo, esse ano, agora de 2021, foi o ano de maior atividade solar do ciclo solar. O Sol é meio instável, ele trabalha em ciclos. Tem umas horas que ele está muito quietinho e tem umas horas que ele está muito nervoso. Esse ano de 2021, ele estava muito nervoso e a maior explosão solar desse ano provocou uma interrupção de sinal já este ano, no mês passado. Ok? E, finalmente, o quinto passo é isso que eu estou falando para vocês. As explosões solares, elas são, da nossa estrela, são as principais responsáveis por ionizar essa camada ionosférica. E quanto mais ionizada e quanto mais íons livres e ionizados tiverem essa camada, que é aproximadamente 940 km de altura, maior vai ser a perturbação no sinal e ela pode até interromper o sinal. Mas se eu tenho, ao invés de 1, 2, 3, 5, eu tenho uma chance maior de eu ter uma onda que vai passar e que não vai ser interrompida. E aí eu não tenho perda de sinal. E aí o sistema Galileu leva vantagem também sobre os outros 3 sistemas, porque ele tem 5 variáveis e não apenas 3. Ok? Se eu conseguir modelar ou mitigar, excluindo os efeitos do atraso que a propagação do sinal vai ter na camada ionosférica e na camada troposférica, aí eu consigo melhorar a qualidade do meu sinal também. Isso aqui é só um gráfico para perceber como é que essa camada ionosférica se forma. Eu tenho a ejeção de massa coronal, as explosões solares, a radiação solar chega no topo da nossa camada troposférica, ela reage com os gases que tem na nossa atmosfera e ela libera para baixo um átomo de oxigênio e para cima um íon de um elétron negativo, o que faz com que a gente fique com uma camada ionizada. Quanto mais explosão tem, mais elétrons ionizados a gente tem na nossa camada ionosférica. Ok? E para terminar a aula de hoje, e a gente não entrar muito em modelação matemática, para vocês não ficarem doidos, Iago é arquiteto, né? Só sim, professor. Tem mais algum arquiteto no grupo? Aqui nessa cadeira? Sim. Não, só eu. Ok. Eu não sei, então vai uma pergunta de ignorância mesmo. Em arquitetura, vocês veem métodos numéricos ou cálculo numérico? A gente viu só introdução ao cálculo, começando derivada... Isso é cálculo fundamental. Não é cálculo numérico. Só isso mesmo. Não, em engenharia... Por exemplo, quando eu fiz engenharia, eu já sou velho, né? Mas quando eu fiz engenharia nos anos 80, a gente fazia cálculo 1, cálculo 3, cálculo 4, álgebra linear, cálculo numérico, e cálculo geral. Eram 6 cálculos que a gente fazia. Eu sei que a arquitetura é um curso mais voltado para a parte do pensamento, da arte, do projeto, da concepção, do que com base quantitativa. A engenharia pega muito mais aí na matemática do que a arquitetura. Isso. Eu estou perguntando por isso porque eu vou falar de uma coisa aqui que é chamado método de Newton. Não se preocupe. A gente vai fazer isso computacionalmente, mas eu tenho que falar como é que isso é feito matematicamente. A gente está em APST, professor, a gente está vendo já modelo gravitacional. Então... Exatamente. Então, a gente vai utilizar o método de Newton para poder resolver sistemas de equações, onde a variável desconhecida, as variáveis desconhecidas para cada uma dessas equações eu sei onde está um satélite, então eu sei a posição x1, y1 e z1 de um determinado satélite. Na verdade, sei de 4, ok? Porque eu preciso de pelo menos 4 satélites. Eu consigo, através das observáveis, medir a pseudodistância ρ. Então, isso aqui é conhecido, e isso aqui é conhecido. E isso aqui, que é a coordenada x, y, z do receptor, é desconhecido. E esse C aqui, essa última variável aqui, é o erro do relógio, que é a diferença entre a contagem de tempo do satélite e a contagem de tempo do receptor. É a quarta variável que é desconhecida. Então, eu tenho 3 aqui, que são as posições tridimensionais do receptor e o erro do relógio. Por conta disso, eu preciso de
satélite, para mim, 4 distâncias, dos quais eu conheço 4 conjuntos de coordenadas tridimensional da posição do satélite, eu monto esse sistema de equações aqui, onde ρ1 é a distância do satélite 1 até o receptor, x1, y1, z1 são as coordenadas do satélite 1 na hora que ele emitiu aquele sinal, no instante que ele emitiu aquele sinal, xr, yr, zr e erro do relógio são as variáveis dessa equação. Se eu tiver 4 satélites, eu vou ter 4 equações dessa e uso o método de Newton fazendo linearização através de séries de Taylor para determinar as coordenadas. Queria dizer que matematicamente que a gente determina, a gente faz isso computacionalmente para determinar as coordenadas, mas eu queria só dar para vocês o motivo pelo qual a gente não vai fazer isso na mão, porque a gente desenvolveu um negócio chamado ferramenta computacional para poder fazer cálculo, e ela faz cálculo muito melhor do que a gente. Notem que eu tenho aí cerca de 200 observáveis trabalhando com GNSS de 130 satélites. Imagine que, simultaneamente, eu tenho aí 10 satélites sendo observados. 10 satélites com 7 observáveis, eu vou ter 70 observáveis. Para cada observável dessa, eu consigo calcular a pseudodistância 1, 2, 3 e 4. Cada observável, vou ter 70 observáveis em cada época. Digamos que eu fiquei meia hora, minutos, de que eu observei um segundo. Uma hora tem 3.600 segundos, meia hora tem 1.800 segundos. Então, em cada época, que eu estou chamando de um segundo, eu fui lá e medi qual era a posição do satélite, qual era a distância. Para cada um dos satélites, dos 10 satélites, para cada uma das 7 observáveis de cada um dos 10 satélites. Faça uma combinação de 10 observáveis, 7 satélites, 1.800 vezes. 4 a 4. 10 observáveis, 7 observáveis, 10 satélites, 1.800 épocas, combinações de 4 a 4 para 10 satélites. A gente vai ter alguns milhares de equações dessas, de sistemas para poder resolver. A gente demora muito para fazer isso. Mas um programa computacional consegue fazer isso extremamente rápido. E é por isso que a gente vai usar um computador para poder calcular isso. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou dizendo? Vamos sim, professor. Na hora, eu vou entender mais, né? Eu vou parar aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão...